Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Depois de uma breve pausa, né, para eu me recuperar da maratona do Oscar, estou aqui de volta. Recuperada, não exatamente, porque eu terminei minha maratona do Oscar, criei os conteúdos que eu queria criar, e aí eu falei, não vou mais assistir nada de Hollywood por um tempo. Agora eu só quero saber de cinema do mundo, cinema europeu, cinema asiático, eu quero ver coisas diferentes. E aí eu vi muitos filmes, assim, começo de março eu vi bastante coisa de vários países. E aí teve o Oscar, e parece que, sei lá, alguma chavinha virou no meu cérebro, que desde domingo à noite eu não vi mais nada, eu não li mais nada, não assisti nem série, nem filme, nada, não vi o final de The Last of Us. Assim, eu espero que até a data de publicação desse podcast isso tenha mudado. Mas na data de gravação, que é na quinta-feira, às 7h03 da noite, eu ainda não vi. Talvez eu veja depois que eu sair daqui. Vou ver. Vou pensar no caso. Mas o fato é que eu tô descansando um pouco minha cabeça. Eu acho que eu não descansei devidamente depois da maratona do Oscar, quando eu inventei de começar a ver uns filmes difíceis, porque eu vi um filme bem cabeça, assim, semana passada. Eu vi A Cor da Romã, eu vi O Discreto Charme da Burguesia, que não é cabeça, mas é filme diferente. A Cor da Romã é filme cabeça. Vale a pena ver. Mas assim, tem que estar de mente aberta. E vi outras coisas também. Talvez eu faça um episódio sobre essa experiência, que foi muito intensa. Mas hoje é o especial número 150. 150 episódios, ouvindo o doce som da minha voz. Que também meio que bate com o aniversário de 3 anos no podcast. Na verdade, o aniversário foi em fevereiro, né? O primeiro episódio eu gravei... Acho que eu gravei dia 18, publiquei no dia 20 de fevereiro de 2020. Se não me engano, foi isso. Foi no final de fevereiro, então agora a gente tá dia 15 de março. Não tá tão atrasado assim, né, para pensar. E eu gosto de comemorar nos números fechados. Se vocês olharem no histórico do podcast, o episódio 50 e o episódio 100 são episódios comemorativos. E hoje não vai ser diferente. Assim como ano passado, não tive muita criatividade, abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, o @filme.da.semana, sigam a gente lá para mais conteúdo. E abri para perguntas, assim, e ultimamente o alcance do Instagram não anda lá aquelas coisas, mas eu tive algumas perguntas e vou fazer esse episódio respondendo essas perguntas. Eu tô sem roteiro hoje, gente, então eu espero não me perder muito nos meus fluxos de pensamento. Queria que fosse espontâneo. Eu também não tive tempo de fazer roteiro, a vida tá uma loucura. Mas vamos que vamos, eu prometo que o episódio de semana que vem vai ser um pouquinho melhor estruturado, vou voltar com dicas e tal, mas por enquanto é um episódio mais íntimo, me conhecendo. Antes de ir para as perguntas, eu queria fazer assim um FAQ da minha vida. Quem sou eu? Quem é a Larissa? Porque eu acho que muita gente não me conhece. Muita gente, eu acho, assim, né? Muita gente. Vamos, né? Dadas as devidas proporções, eu acho que uma parcela do meu público são pessoas que me conhecem na vida real. Oi. E eu acho que tem pessoas que a gente é web amigos ou que a gente não se conhece com tanta intimidade também. Oi. Obrigado por me ouvir. Assim, algumas questões gerais. Quem sou eu? Eu sou uma menina de 30 anos, uma jovem, muito nova nesse negócio de vida. Eu moro no interior de São Paulo, na cidade de Bauru, mais especificamente. É bem no meio do estado, assim. Se olhar, for traçar o meio do estado de São Paulo, é mais ou menos aqui na região de Bauru. Na verdade, eu nasci em Macatuba, morei até meus 23 anos em Lençóis. Na verdade, eu nasci, cresci, vivi minha vida em Lençóis. Eu só nasci em Macatuba, foi só uma trivialidade, porque é uma longa história. O médico do plano dos meus pais, ele fazia parte em Macatuba. Macatuba é muito perto de Lençóis. E aí eu nasci lá. Mas aí eu vivi minha vida em Lençóis. Mas agora eu tô em Bauru. Faz quase 10 anos que eu moro aqui em Bauru. Me mudei em 2015. E aí eu sempre fico pensando, se acontecer alguma coisa comigo, qual cidade que vai querer me clamar? Porque assim, quando as pessoas vão pro Big Brother, aparece a cidade natal delas. Tipo a Kay Alves, tá lá em Bauru, mas ela não mora em Bauru já tem um tempo, né? Mas tá lá. Será que se eu fosse pro Big Brother e aparecer Macatuba, que é uma cidade que assim, eu fui... Dá pra contar nos dedos das minhas mãos as vezes que eu fui pra lá. Eu nasci, aí eu lembro que eu fui uma vez acompanhar meu pai numa cirurgia no hospital de lá. O hospital de lá deve ser referência, né? Porque basicamente todas as vezes que eu fui pra Macatuba eu fui pro hospital. E aí eu fui no outlet de jeans que tem lá, que é muito bom. Gostei bastante dele. Então essas são as vezes que eu lembro, assim, da minha vida adulta, de ir pra Macatuba 2 vezes. Aí eu fui uma vez buscar minha irmã na casa de uma amiga dela também.
Então, 3 vezes que eu fui pra Macatuba, nos últimos 10 anos. Então, assim, né, sei lá, Lençóis eu vou com mais frequência, eu visito meus pais a cada 15 dias. E vou lá, basicamente, pra ver eles só porque... não, tenho amigos em Lençóis, mas acaba não dando certo de fazer nada. Eu sou uma pessoa muito pacata, muito antissocial, que, nossa, pra eu sair de casa é um rolê. Pergunta pra minhas amigas. Quantas desculpas esfarrapadas que eu já não dei pra não ir em rolê. E às vezes eu não podia ir mesmo e parecia uma desculpa esfarrapada, mas era um motivo viável, né? Enfim, não sei se eu falei muito de mim, mas enfim, não quero me estender demais. E tem uma pergunta aqui que ela encaixa bem nesse contexto, que é como eu decidi criar o podcast. Eu ouço podcasts desde 2011, que foi o ano que eu entrei na faculdade. Eu fiz design na Unesp aqui de Bauru. E no primeiro ano, a gente tem uma matéria que é desenho de observação, que é uma matéria que consome muito tempo. Assim, ela basicamente vira a nossa vida, porque as tarefas elas são muito extensas e demoradas. E é basicamente a coisa mais complicada que a gente tem para fazer. Tem algumas matérias teóricas que se resolve na aula, tem algumas outras de trabalho, mas o desenho de observação toda a aula é um monte de trabalho, um monte de coisa para fazer. E aí eu ficava fazendo e ocupando, né, não conseguia ver nada porque eu tinha que olhar o desenho, mas ao mesmo tempo não era uma coisa muito... Eu não precisava pensar muito, era uma coisa um pouco mais mecânica. Então, eu queria ouvir alguma coisa e tava meio de saco cheio das minhas músicas. Aí eu fui, na época, eu acessava bastante o Jovem Nerd pra consumir conteúdo. E eu via que eles tinham um podcast, eu não entendia direito o que era aquilo. Aí um dia eu fui ver, deixa eu ver o que é esse negócio aqui. Na época nem tinha Spotify, essas coisas, agregadores. Era no site mesmo que eles carregavam lá um player, você podia escutar no site ou você podia fazer download. Que era geralmente o que eu fazia, porque também era uma época que a gente não tinha internet móvel, não era uma coisa tão comum e popular do jeito que é hoje. Eu lembro que eu quase nunca tinha internet no celular, dependia do Wi-Fi dos lugares, e não eram muitos lugares que tinham Wi-Fi, né? Então eu baixava em casa e eu ficava desenhando, que às vezes eu desenhava em casa, às vezes eu desenhava na biblioteca da faculdade, porque isso que tá, né? Eu morava numa cidade e estudava na outra, então eu ia de ônibus, de fretado. Então, ele tem horário fixo pra ir pra voltar. Então, acabava a aula 9 horas, eu tinha que ficar até às 11, esperando dar horário das outras turmas pra pegar o fretado e voltar pra Lençóis. Então, eu ficava muito tempo na biblioteca fazendo meus trabalhos, né? Porque era o que tinha pra fazer. E aí, eu botava uns podcasts no celular e ficava ouvindo, né? Enquanto fazia isso. Então, eu comecei a ouvir o Jovem Nerd. E eu só ouvi ele por um tempo e... Com o tempo eu acabei parando um pouco de ouvir, porque surgiram outras coisas e tal. Eu acabava fazendo outras coisas no meio desses trabalhos, não tinha mais tanto trabalho que era tão braçal assim. Aí corta pra 2016, que eu tava fazendo meu TCC. E também, de novo, teve uma etapa que era um trabalho braçal de fazer ilustração, de pintar ilustração, de ficar corrigindo linha de vetor no Illustrator. Então era uma coisa um pouco mais braçal também. Aí eu falei, putz, é verdade, tinha aquele rolê de podcast que eu ouvia lá no primeiro ano. E aí eu descobri muitos dos podcasts que eu ouço até hoje. Foi a época que eu comecei a ouvir o Milkshake chamado Wanda. Eu comecei a ouvir o Braincast, outros podcasts que já não existem mais. E aí eu ouvi muito podcast, porque eu fiz um intensivão, assim, no meu TCC, acho que os 2 últimos meses. Eu não fiz nada além de trabalhar e fazer o TCC. E aí eu ouvi muito podcast. Aí desde então eu coloquei em hábitos da minha vida, assim, quando eu tenho alguns trabalhos mais mecânicos, quando eu faço faxina, quando eu tenho que ficar recortando imagem, ficar fazendo ajuste de imagem, né, que eu sou designer, né, gente? Então eu boto uns podcasts pra ouvir, aí eu criei o hábito, criei alguns, aí tinha uma época que eu tinha meu calendário bonitinho, assim, tipo, cada dia saiu tal podcast, eu ia ouvir. E aí eu sempre pensava, eu acho que eu consigo fazer um podcast, porque assim, eu tô na internet há muito tempo, ativamente, sabe? Desde 2007, assim, eu tô nos lugares, eu participava de fórum, depois eu entrei no Twitter quando começou. Toda rede social que lançava, eu entrava pra ver como que era. Então, eu sempre tava ligada. Quando começou o YouTube, quando começou o pessoal a criar conteúdo pro YouTube, eu sempre tava vendo. Eu tive blog, eu tive Tumblr. Eu fiz muita criação de conteúdo pra visual mesmo, pra essas mídias. E eu sempre ficava, mas o pessoal tá fazendo vídeo, eu não queria fazer vídeo. A ironia, né? Mas aí, quando eu vi esse negócio do podcast, eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer. Eu acho que eu faria um bom podcast, sabe? Eu não acho que eu faria um bom canal do YouTube, mas eu acho que eu faria um bom podcast.
E aí foi uma ideia que eu fiquei matutando há alguns anos ainda, porque essa ideia, a primeira vez que veio foi, sei lá, 2017, 2018. E aí eu fiquei com ela, eu montei um monte de formato e joguei fora, porque eu falei, não, acho que isso não vai dar certo, agora não é momento. E até que em 2020, não foi nem por causa da pandemia, foi antes, meu podcast estreou, tipo, um mês antes da pandemia. Mas aconteceram algumas coisas, assim, no começo do meu ano que meio que foram uma motivação pra eu parar de enrolar e botar a mão na massa, sabe? Aí eu falei, não, vou tirar do papel. E aí, sei lá, em coisa de um mês eu estruturei o programa mais ou menos como eu queria. Eu bolei alguns temas, eu dei uma estudada, né? Eu não queria que fosse um negócio que uma hora se esgotasse, né? Então eu meio que planejei, sei lá, 2 meses de conteúdo, o que eu poderia fazer. Aí dei sorte que namoro um músico que tem equipamentos, né? E aí ele me ajuda com a parte técnica, que eu entendo muito de imagem, mas eu entendo muito pouco de som. E aí comecei a gravar e o Alexandre edita as minhas falações, assim, como se não bastasse ele me ouvir o tempo todo na vida real, ele também tem que editar o podcast comigo falando bastante. E aí eu resolvi tirar do papel, foi em fevereiro de 2020. E desde então estamos aqui, com pouquíssimas pausas, assim, salvo o fim de ano ou uma outra semana que eu tô esgotada e não consigo produzir conteúdo, mas é praticamente 3 anos ininterruptos que estamos aqui. Aí tem uma outra pergunta que meio que conecta com isso, que é: qual foi o momento mais legal nesses 3 anos? E assim, foram 3 anos de muitos altos e baixos. Eu comecei um pouco antes da pandemia, que foi um momento que muita gente começou a criar conteúdo também, então eu fiquei um pouquinho desesperada, que eu falei, putz, olha o timing, que horroroso, eu tô nesse mar com um monte de gente que resolveu criar conteúdo agora. E aí, né, é mais difícil se destacar quando tem muita gente fazendo, não a mesma coisa, mas, tipo, fazendo coisas. E aí eu me desesperei um pouco. Eu acho muito engraçado ouvir os primeiros episódios que foram nessa época da pior parte da pandemia, assim, quando a gente não sabia de nada. Não que hoje a gente saiba o que vai acontecer amanhã, né? Mas, sei lá, abril, maio de 2020, assim, você sente o desespero da minha voz. Eu escuto o podcast e eu lembro o que tava passando na minha cabeça na época. E, assim, pra mim não é muito bom. Tanto que eu evito ficar reouvindo esses episódios. Mas eu acho que é interessante como registro histórico, né? De uma millennial desestabilizada. Mas teve momentos muito legais. Eu conheci muita gente legal na internet por causa do podcast, né? Que aí eu comecei o Instagram, que inicialmente era só pra divulgar o podcast, mas aí eu percebi que não podia ser só isso, eu precisava acrescentar alguma coisa na conversa. Aí eu comecei a criar conteúdo especial pro Instagram. Assim, a dedicação boa pro Instagram começou coisa de 1 ano, 1 ano e meio. Eu demorei um tempo, assim, pra pegar o timing do negócio, pra começar a aparecer no stories, tentar criar uma conexão maior com a comunidade. Mas eu acho que, assim, tenho números pequenos, mas eu acho que são números significativos, porque eu acho o engajamento que a gente tem muito legal, a conversa que a gente tem é muito legal. Pessoas já vieram falar comigo, e aí eu sempre acho muito chique quando alguém vem falar comigo e fala que ouve o podcast. Nossa, gente, eu fico insuportável, pergunto pro Alexandre. Mas eu acho muito gostoso, e essa troca que a gente tem, essas pessoas que eu conheci nesse meio tempo, as participações que eu acabei fazendo. Gente, fiz participação dos podcasts dos outros, sabe? Esses são os melhores momentos, assim. Eu acho que a troca que acontece é a parte mais especial de criar conteúdo. Daí temos perguntas sobre filmes, mas tem uma pergunta que não é sobre filme, eu vou começar por ela, que é: por onde começar Discworld? Você me inspirou a ler, Camila. Foi a Camila que fez essa pergunta. Eu acho engraçado ela fazer essa pergunta, porque eu já mandei diversos áudios pra ela explicando como começar Discworld, e eu fiz um podcast, mas eu vou falar de novo, não tem problema, eu gosto muito de falar de Discworld. Pra quem quiser um panorama mais complexo, tem o episódio número 98, que foi em fevereiro do ano passado, que eu fico por meia hora explicando o que é Discworld e quais são as portas de entradas. Mas, em resumo, é uma série de livros publicada pelo escritor inglês Terry Pratchett. É uma série de livros que as histórias acontecem independentemente. Tem algumas minisséries, assim, tipo... O que os livros têm em comum é que todos eles se passam no mesmo universo, que é o tal do Discworld. E aí, cada livro vai acompanhar um grupo de personagens diferentes, e tem alguns livros que acompanham os mesmos grupos de personagens ao longo do tempo. Mas você não precisa ter lido o anterior para ler o próximo, porque sempre tem uma explicaçãozinha no começo de
o que está acontecendo? Por isso que muita gente se perde com o Discord, porque são muitos livros, são 41 livros, sabe? Eu acho que os únicos que têm que ser lidos em ordem são os livros da Tiffany Dolorida, que é o Pequenos Homens Livres, Um Chapéu Cheio de Céu, e outros que agora eu não lembro. Acho que é o Wintersmith, A Shower Midnight e The Shepherd's Crown. Acho que são esses. São 5 livros. Esse que é o problema também. Nem tudo foi traduzido para o português. É uma grande novela, a tradução. Mas eu recomendo ler em inglês se você consegue, se você se sente confortável, se tem esse domínio, porque tem muito jogo de palavra legal. E é bem interessante. Eu sempre acho divertido ler as palavras que estavam na cabeça do autor que ele colocou no papel, sabe? Assim, é muito poucos livros em inglês que eu leio. E muitas coisas que eu leio em português são traduzidas de outros idiomas, mas eu gosto de Terry Pratchett em inglês, eu acho divertido. Mas, assim, tem algumas edições em português, tem que procurar. Mas uma porta de entrada que eu acho legal, que eu não li ainda, mas dizem que é legal, mas eu vou ler esse ano ainda, que é Pequenos Deuses, que é uma história completamente separada do resto do mundo. Ela acontece no mundo, mas os personagens dela nunca apareceram e não aparecem novamente. E é meio que uma sátira à religião como organização. E então, parece ser bem interessante. Todos os livros do Terry Pratchett, eles têm bastante carga satírica de alguma coisa na sociedade ou de alguns clichês de fantasia, contos de fada, de alguma coisa. Por exemplo, tem um livro que é Estranhas Irmãs, que é sobre as bruxas, que é um bom ponto de começo também, que é um dos primeiros livros das bruxas, que é basicamente Macbeth e referências de peças de Shakespeare. Mas é a história dessas bruxas que elas vivem nesse lugar e acontece alguma coisa que o rei some e elas têm que achar o rei e o rei tava fantasiado num lugar. Eu não lembro direito da história, eu só lembro que eu gostei bastante e tinha esses rolês de Shakespeare, principalmente Macbeth, porque tem as 3 bruxas, mas não do jeito que você espera. Eu gosto muito também do Aprendiz de Morte, que é um primeiro dos livros da série do Morte, porque tem essa série de livros que acompanha essa personificação da morte, que ele aparece em todos os livros do Discworld. Ele sempre dá uma apariçãozinha e dá pra você reconhecer, porque ele sempre fala em caixa alta. Então, quando você tá lendo, de repente aparece alguém com travessão falando em small caps, na verdade, né? Que é a caixa alta baixinha. E aí você sabe que é o Morte, mesmo que não fale no livro que é o Morte, é o Morte. E então, o Aprendiz de Morte é bem legal, porque o Morte quer tirar férias, na verdade ele quer se aposentar. Então ele procura um estagiário, aí ele acha um estagiário numa feira de empregos medieval, assim, e ele passa a tarefa, fica ensinando ele se dá bem e tal. Aí quando o Morte resolve, beleza, você já aprendeu, você faz essas missões aqui sozinho enquanto eu vou descansar um pouco. E aí, obviamente, tudo dá errado. E as coisas precisam se resolver e ninguém consegue achar o Morte porque ele foi passear. E basicamente é essa a história do livro. É maravilhosa, gente. Discord é muito bom. Inclusive, quem quiser vir falar comigo sobre Discord, quem quiser mais detalhes, quer falar qualquer coisa de Discord, me chama, porque eu amo falar de Discord. Uma outra pergunta aqui. Tem filmes que você não tem nenhuma vontade de ver, mesmo sendo aclamados? É uma pergunta, assim, que eu não sei responder, porque eu tenho momentos. Atualmente, eu não quero ver filme nenhum, porque eu tô num momento meio cansada de tudo e de todos. Mas eu nunca digo nunca, porque assim, teve já filmes que eu falei, eu não vou ver isso, e eu acabo vendo, acabo gostando. Quando eu era mais nova, eu tinha um pouco de preconceito com filme de ação, por exemplo. Eu já gosto muito de vários. Pra citar um exemplo, John Wick. John Wick foi um filme que eu fiquei enrolando muito tempo pra ver. E eu vi na época que saiu o terceiro e eu adorei. Agora eu tô louca pra ver o quarto, que eu acho que chegou hoje nos cinemas, já deve estar no cinema já. Não sei quando eu vou conseguir ver. Não sei se eu vou no cinema ou se eu vou esperar chegar em algum streaming. Mas eu tô doida pra ver. Tem vários filmes clássicos também que às vezes eu ficava meio assim, tipo, não sei. E aí eu assisto e acho maravilhoso. Então eu evito ter preconceitos cinematográficos, porque às vezes eu não tô no momento agora, mas em algum momento eu vou estar. Mas assim, eu tenho um pouco de preguiça de franquias muito longas que eu não peguei do começo. Velozes e Furiosos, Transformers, Halloween, Pânico, Rock, Creed. São filmes que eu nunca vi um filme inteiro, né, da franquia. E eu fico, nossa, tá muito longe já, tá muito adiante. Eu não quero ver 50 mil filmes. Eu tenho muita sorte de ter começado a acompanhar a Marvel cedo, porque se eu não tivesse, nossa, eu ia ter mais preguiça do que eu tenho hoje.
Mas eu tenho, né, preguiça de ver esses filmes. Eu pensei esses dias de fazer uma maratona de rock, porque eu vi que saiu o Creed 3 e eu ouvi falar que era bom. Não assisti, não é uma opinião minha. Eu vi a percepção geral da galera e a galera tava gostando do filme. E eu pensei, putz, eu quero ver Creed, mas aí eu tenho que ver o primeiro Creed. Mas aí eu preciso ver todos os outros rock. Porque eu não consigo ver uma coisa do meio e continuar assim, sabe? Eu preciso ver desde o começo. Mesmo que você fale, não, mas teve um soft reboot em tal filme, você pode começar a ver daí. Não. Eu quero ver do primeiro filme que foi lançado, em ordem de lançamento também. Esse negócio de ficar vendo em ordem cronológica não funciona. Você tem que ver os filmes do jeito que Deus quis, na ordem que eles foram lançados. Mas assim, sobre filmes clássicos, filmes conceituados, filmes aclamados, eu tenho um pouco de preguiça de faroeste e de filme de guerra. Então, assim, os filmes do Clint Eastwood antigos, todos os filmes do Clint Eastwood eu tenho um pouquinho de preguiça, os antigos e os recentes. Mas eu não vou falar, eu não quero ver de jeito nenhum. Não é pra mim. Se algum dia eu ver, se algum dia eu tiver vontade, eu vou ver. Mas no momento, assim, não vou ver. Não tá nem um pouco perto das minhas prioridades. Qual filme perdido que você tem mais curiosidade de ver? Eu gostei muito que a Gongyi fez essa pergunta, porque ela fez essa pergunta no dia que ela fez um post sobre filmes perdidos. Então eu achei ótimo, porque eu fui lá no perfil dela ver os filmes e eu falei, legal, filmes perdidos, porque eu não tava ligada no que poderia ser uma possibilidade de resposta. Porque assim, eu sei que tem filmes perdidos, principalmente do cinema mudo de Hollywood, muita coisa acabou se perdendo, porque pegava fogo e acabava, né? Não tinha backup. Mas eu não tava pensando em nenhum, assim, de cabeça, assim. Eu só sei que eles existem. Metrópolis, por muito tempo, ficou perdido. Tanto que eu assisti, entre muitas aspas, quando eu tinha uns 16, 17 anos, quando eu tava começando a cinefilia. Eu lembro de ter assistido, mas eu nem sei se a versão que eu assisti é, tipo, a versão definitiva, entre aspas. Ou se era a versão que tinha na época, porque também é um filme que foi dado como perdido, mas aí acharam... E aí restauraram, aí acharam mais um outro pedaço. Então eu preciso ver de novo pra lembrar, né? Porque faz 15 anos que eu vi esse filme, não lembro nada. Faz muito tempo. Eu tô com 30 anos já, gente. Nossa, como o tempo passa. Mas na lista da Gongyi tinha Cleópatra da... Putz, eu não vou conseguir lembrar o nome dela. Mas é uma atriz famosona, assim, do cinema mudo. Então tem esse filme de Cleópatra, que é muito, muito antigo. E tem algumas fotos dele que são belíssimas. E, assim, o filme não existe. Não tem muito o que fazer, né? Então, acho que esse seria o filme perdido que eu tenho curiosidade de ver. A última pergunta de hoje é a clássica. Quais são os seus diretores favoritos? Eu deixei por último porque, assim, eu posso ficar falando até perceber que eu falei demais. E aí eu encerro abruptamente o podcast. Vocês queriam apostar quanto que vai ser assim? Eu não sei, assim, responder com objetividade, porque ultimamente eu não tenho feito maratonas de diretores. Eu tenho visto vários filmes. Acontece, às vezes, de alguns deles serem dos mesmos diretores. Eu gosto muito do Guillermo del Toro e eu acho que ele é o único diretor que eu praticamente gabaritei a filmografia. Eu acho que eu só não vi o Blade 2 e o primeiro filme dele em Hollywood, que é o filme da Baratona, como que chama? Não vou conseguir lembrar o nome. Nem sei se é uma baratona. Eu lembro que era um insetão lá. Enfim, só esses 2 filmes eu não vi. Eu vi todos os outros e eu gosto de todos os outros. Não tem um filme do Guillermo del Toro que eu não goste. Eu acho o primeiro Hellboy mais fraco. Na verdade, ele é um filme padrão. A Colina Escarlate, o pessoal não fala tão bem, mas eu adoro. Eu acho divertidíssimo. E os outros eu acho maravilhosos, assim, todos os outros. Cronos é um pouco mais lentinho, mas é um filme de estreia também, né? Não gosto tanto quanto os outros, mas todos os outros são excelentes, excelentes. Ele ganhou o Oscar agora com o Pinóquio, achei lindo. Já entrou 5 minutos de Oscar, já tava o Del Toro lá discursando, falando que a animação não é um gênero, é uma mídia. Maravilhoso, maravilhoso, gosto muito dele. Ainda no tópico grandes diretores mexicanos, eu gosto muito do Alfonso Cuarón. Faz tempo que ele não faz filme, né? Ele fez Roma, quando foi isso? 2017? Foi muito tempo já, né? O que tá fazendo o Alfonso Cuarón? Ou eu que não tô acompanhando? Pode ser também, porque assim, gente, eu sou muito ruim de notícia. Tanto que eu não faço isso no Instagram de ficar dando notícia. Por mais que eu até receba alguns releases de alguns estúdios, de algumas distribuidoras, eu acabo tendo um pouco de dificuldade de acompanhar
algumas coisas. Tipo, a Camila me veio contar esses dias que o Miyazaki tinha saído da aposentadoria e ia lançar filme novo esse ano. Eu fiquei, o quê? Eu não estava sabendo disso. Então, agora vocês sabem também. Eu gosto muito do Hayao Miyazaki, falando nisso. Eu sei que quando o pessoal fala de diretor, é muito difícil a gente lembrar de diretores de animação, né? Porque muitas pessoas acabam considerando a animação como uma arte menor, né? E não é. Eu gosto muito dos filmes do Miyazaki também. Tem alguns filmes que eu... Não é que eu não gosto, mas eu gosto menos. Eu acho um pouco mais infantis demais pra mim, talvez. Talvez esse seja o termo. Mas é porque os filmes deles não são filmes de conflitos, né? Porque é outra pira, é outra coisa. Mas os filmes bons deles são muito bons. Assim, A Viagem de Chihiro é maravilhoso. Castelo Animado é maravilhoso. O Serviço de Entregas aqui que é dele? Acho que é. É maravilhoso. Náusea no Vale do Vento é maravilhoso. Princesa Mononoke é maravilhoso. Sabe? Então, assim, quando ele é bom, ele é muito bom mesmo. E tem, né, a Santíssima Trindade que me iniciou no cinema. Porque, assim, eu já era uma aspirante cinéfila lá em 2007, 2008, que era uma época que eu comecei a ver muito filme, muito mais filme que o normal da minha vida, né? Até que, eu não lembro se foi 2009 ou 2010, mas que foi o ano que teve A Origem, Bastardos Inglórios, Cisne Negro, A Rede Social, até mesmo o Discurso do Rei, que hoje eu olho com olhos meio... Poxa, né? Que tantos filmes bons naquele ano, o Discurso do Rei é um filme bom também, mas perto daqueles... Ele é claramente não tão bom. Mas foram filmes que foram muito importantes, assim, pro momento. Ele saiu todo no mesmo ano. Aquele ano foi muito bom pro cinema, sabe? E, assim, minha cabeça explodiu com A Origem. Minha cabeça explodiu com o Cisne Negro. Então, o Tarantino também, que eu já conhecia o status dele de cult, mas eu sempre ficava meio assim, porque... Eu tinha uma resistência muito grande com o gore. Hoje em dia eu tenho um pouquinho ainda, mas eu tô trabalhando nisso. Mas naquela época eu não via filme violento, porque eu não gostava e tal. E aí eu não via Tarantino por causa disso, eu sabia que era violento. Aí eu vi Bastardos Inglórios, foi meu primeiro Tarantino. E nossa, foi tipo assim, filmes definidores. E aquele ano foi 3, foi Bastardos Inglórios, foi Cisne Negro e foi A Origem. Então eu botei os 3 diretores, o Tarantino, o Aronofsky e o Nolan, assim, em pedestais gigantescos. Por muito tempo eles foram os meus diretores favoritos. Ai, ai, ai. Bom, dali pra frente, né, nenhum deles fez um filme que ficasse aos pés, né, dessas obras que tanto me impressionaram. Mas enfim, tanto que minha relação com os 3 anda bastante abalada, assim, né? Hoje eu não colocaria nenhum dos 3, nem se eu fizesse um top 10, top 20 diretores, eles não estariam lá, mas eles foram importantes para minha formação em algum momento. Eu cito os clássicos, Scorsese é um diretor que eu tenho um pouco de preguiça, porque eu acho que os fãs são muito... Ai, nossa, Scorsese, não sei o que tem... E uma lambeção, sabe? E eu fico, ai, que preguiça, gente. Tá bom, Scorsese é bom, mas tem outros diretores, tipo, a galera que só fala de um diretor, só fala de Scorsese, só fala do Tarantino. E, ai, gente, calma, né? Tem mais coisa no mundo. Mas toda vez que o Scorsese lança um filme novo, eu fico, mano, isso é cinema. Assim, não tem. Todo filme que ele lança eu acho maravilhoso. Então, não tem como ele não estar no meu hall de diretores favoritos. O Spielberg também eu gosto bastante, apesar de eu não gostar tanto das obras dele pós 2002, pós 2003, assim. Mas eu amei The Fabelmans. Mas, assim, tem vários filmes que ele lançou nos últimos anos que eu não gosto muito, que nem Ponte dos Espiões, The Post, Cavalo de Guerra. São filmes que eu não gosto tanto, mas eu amo os antigos dele. Eu acho o Jurassic Park genial. Eu tenho um episódio sobre Jurassic Park, foi lá no começo do podcast, foi até uma experiência que eu fiz, porque eu não tenho a nostalgia de ter assistido Jurassic Park quando eu era criança. Porque quando eu era criança, eu só assistia desenho. Eu não gostava de live action, eu não gostava de ver coisa com gente. Fora novela, fora Castelo Rá-Tim-Bum, mas... Tipo, eu não gostava de filme com gente, então eu só assistia desenho. Então eu não assisti Jurassic Park, eu não tive um momento de ser fissurada em dinossauro por causa de Jurassic Park. Aí eu assisti quando eu tinha... Quantos anos eu tinha em 2020? 28 anos, assisti com 28 anos, despida da nostalgia, e eu achei um filme excelente, assim, sabe? Uma obra-prima. E eu fiquei embasbacada, fiz até um episódio sobre, de tão maravilhada que eu fiquei, assim... É isso, e também diretoras, né? Queria dar nomes aqui de algumas diretoras, porque ultimamente eu tenho
consumido muito mais. Eu tenho me desafiado a fazer os 52 filmes por mulheres, que é basicamente você assistir um filme por semana que seja dirigido por uma mulher. Aí no final do ano você vai ter visto 52 filmes dirigidos por mulheres. Ano passado eu consegui cumprir. Foi o primeiro ano que eu me propus. Esse ano eu tô um pouquinho atrasada. A gente tá na 11ª semana do ano. Eu assisti, acho que 8 filmes que são dirigidos por mulheres. Então, assim, tô com uns 3 filmes atrasados. Mas uma hora numa semana eu vejo uns 3, assim, e mato esse atraso. Mas, assim, de 2, 3 anos pra cá, eu comecei a me preocupar mais de ir atrás de trabalhos de mulheres. E também, assim, de uns 5 anos pra cá, a indústria tá um pouco mais gentil, entre muitas aspas, com o trabalho das mulheres diretores. Elas estão encontrando um pouco mais de espaço. Estão sendo feitos mais filmes de mulheres e, assim, vários nomes em ascensão têm surgido, mas elas sempre existiram, principalmente no cenário independente. Se você olhar, no cinema europeu também tem várias, e aí que eu coloco a Agnès Varda, que ela foi uma das precursoras da novela vague francesa, assim como Godard, o Truffaut e vários outros. Ela também estava lá, ela também estava fazendo filmes nos anos 60. E os filmes dela são, assim, excelentes. Você não acredita que aquilo foi feito nos anos 60, sabe? De tão progressista que é e de tão... Assim, tem coisas que a gente tá, como sociedade aqui no Brasil, conversando até hoje, discutindo até hoje, sem chegar numa conclusão. E a estava falando nos anos 60, anos 70, nos filmes dela, sabe? Então, gosto muito de Agnès Varda. Não vi tanto quanto eu gostaria dela, porque ela fazia muito documentário também. E documentário não é tanto a minha vibe, assim. Mas o que eu vi dela de ficção eu gostei muito. Das antigas, eu gosto da Vera Shilová, que também é da nova onda do cinema tcheco. Também cinema experimental, loucura. A gente assiste As Pequenas Margaridas, que é uma doideira. Doideira. Eu vi um filme da Chantal Akerman, que também é mais ou menos essa época. Chantal é belga. Eu assisti o Johnny Dildman, que foi o filme que foi eleito pela Sight and Sound como um dos melhores filmes, assim, né? Teve toda uma comoção no passado na comunidade cinéfila por causa desse filme. Aí eu fui ver. É assim, é um filme... você tem que... É filme pra cinéfilo, sabe? Não vou nem recomendar ele aqui, porque você tem que estar iniciado em vários graus da cinefilia pra pegar um slow cinema desse. Mas, assim, muito bom. Foi uma ótima experiência. Excelente experiência. Mas é muito mais legal falar do filme do que assistir ele. Então, essas diretoras mais antigas, e aí, hoje em dia, eu gosto muito, muito da Celine Sciamma. Tudo que ela faz, assim, eu tento ir atrás. Eu vi que entrou uns filmes dela na MUBI esses tempos. Eu quero zerar os filmes dela, ver todos, porque tudo que eu vi, eu gostei muito, que é a diretora de Retrato de uma Jovem Chamas, de Pequena Mamãe, que eu fiz um episódio no passado. Pequena Mamãe foi um dos melhores filmes que eu vi no passado. Maravilhoso. Gosto muito da Celine Sciamma. Gosto muito da Jane Campion, que também é uma diretora que ela começou no final dos anos 80. Se destacou com o Piano. Foi a primeira mulher a ganhar a Palma de Ouro em Cannes por causa do Piano. Ela ganhou o Oscar de direção o ano passado por causa de Ataque dos Cães. Também filmes com temáticas muito... É muito a cara dela, assim, sobre repressão e desejo reprimido, basicamente. Todos os filmes dela são praticamente sobre isso. E é um cinema muito interessante, que eu gosto bastante dos filmes dela. Entre nomes em ascensão, assim, diretoras estreantes que eu tô achando bem legal de acompanhar a carreira, que eu acho que pode virar grandes nomes, tem a Charlotte Wells, de After Sun. Já falei várias vezes aqui de After Sun, eu amei, é o meu filme favorito desse ano até agora. Já estamos em março, eu já assisti 35 filmes, e After Sun tá lá no top 1 desde que eu assisti ele... No meio de janeiro, ele tá lá seguro no topo. E eu achei uma estreia bastante impressionante. Eu vou ficar de olho nela. Outra estreante também que eu gostei bastante do trabalho é a Emma Salinger, de Shiva Baby. Também é outro filme muito bom que tá na MUBI. E também vou ficar de olho nas coisas que ela lançar. E é isso, acho. Assim, eu poderia ficar muito tempo falando sobre diretoras que eu descobri, sobre diretoras que eu tô gostando, sobre diretores homens também, que eu admiro muito. Dos mais antigos, eu gosto do Billy Wilder. Kubrick, eu tenho algumas questões. Hitchcock tem algumas questões, mas, assim, excelentes na sua arte. Mas eu tenho algumas questões com ambos. Quem mais? Dos recentes, assim, também eu gosto muito do Rian Johnson. Também acompanho bastante a carreira dele. Wes Anderson, gosto médio.
amo a estética, eu gosto muito de diretores com estéticas bonitas, mas faz uns 3 filmes que eu tô... Acho que desde Grande Hotel Budapeste, nenhum filme que ele lançou eu gostei muito, então fica essa relação meio abalada, que tem aqueles momentos que você fica surtada com o diretor, eu fico muito assim, de gostar muito e chegar a um trabalho que te toca muito e depois ele nunca mais entrega aquilo e você fica meio, poxa vida, né, que pena. E aí meio que abala um pouco esse amor. Mas eu acho que é isso, né? Tô falando aqui, eu nem abri o Letterboxd pra ficar vendo a galera e tal, e ficar lembrando de nomes. Eu tenho certeza que quando eu for ouvir o teste de áudio desse episódio, eu vou ficar... Ai, nossa, esqueci de falar tal coisa. E é uma pena, né? Mas é o que temos pra hoje. Eu vou encerrar agora o episódio, porque eu queria que fosse uma coisa mais curta, mas o bruto já tá indo pra 40 minutos. Então, esse foi o episódio, gente. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Muito obrigada quem me acompanha desde o começo, quem me acompanha desde agora, quem tá me acompanhando faz, sei lá, 1, 2 anos. Qualquer momento que você surgiu e resolveu que minha voz seria sua companhia por alguns minutos cada semana pra vocês. Muito obrigado. Sem vocês não teria podcast mesmo, eu não ia ficar falando sozinha. E é isso. Obrigada a todo mundo que me segue também lá no Instagram, no @filme.da.semana. Se você não me segue, siga lá, tals. E interaja com as publicações também, né? Não seja um fantasminha. E é isso. Eu espero o ano que vem voltar aqui para fazer o especial de 4 anos, respondendo mais perguntas, né? Atualizando algumas respostas, quem sabe, porque tem algumas perguntas que elas sempre surgem e é normal isso acontecer. Então é isso, gente. Como eu falei, não sei encerrar as coisas, não sei dar um ponto final. A gente também tem um e-mail para contato, que é o podcast filmedasemana@gmail.com, né? Se você às vezes não usa Instagram ou não usa rede social e quer falar comigo, de alguma maneira tem um e-mail, me manda uma mensagem. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso queiram fazer alguma contribuição financeira com o meu trabalho, né? Que ele tá aí de grátis na internet. Nenhum agregador paga produtor de podcast. Então, assim, eu não tô tirando nada com esse trabalho. Quando você coloca música no Spotify, você tem uma, assim, é milésimos de centavo por stream. Mas o podcast ele não tem monetização. Alguns lugares eles só monetizam se eles fazem umas inserções de propaganda automática, sabe? Geralmente é coisa gringa. E eu não acho legal fazer isso, sabe? Porque não faz sentido, não é meu público, sabe? Então nem vou atrás dessas coisas, né? Então acaba não tendo monetização nenhuma. Mas é isso, gente. Até semana que vem com um episódio um pouco mais enxuto, mais organizado, com começo, meio e fim. E sem finais bruscos. Até mais. Tchau, tchau.